Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso Saga News, o podcast da cidadania italiana, que também está sendo transmitido para o YouTube e para o Facebook. Hoje, como mais um dia nessa nossa maratona de vídeos, eu quero falar sobre um assunto que tanto a Neuza quanto a Rosinha e mais algumas pessoas que eu não estou conseguindo encontrar aqui agora, porque, pasmem os senhores, até o presente momento nós temos 1027 perguntas que chegaram, vocês me mandaram. Então, claro, tô tentando responder todo mundo. Nós estamos, hoje é dia 22 de janeiro, estamos nos encaminhando para a reta final. Mas eu já estou preparando uma coisa aqui bacana. Todo mundo que está enviando as mensagens, está deixando o e-mail, eu vou, depois que terminar essa nossa maratona, eu não vou conseguir responder todo mundo, vai ter uma surpresa lá no dia 31, mas eu não quero antecipar, então continue ligado aqui neste nosso Saga News, nesse nosso podcast. E também, se você está assistindo pelo YouTube ou Facebook, fique esperto ou esperta que coisas boas virão por aí. Bom, é o seguinte, na dúvida de hoje, né, que a Rosinha e a Neuza me passaram, são palavras usadas de forma diferente, mas acabam sendo sobre o mesmo assunto. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o caso da Neuza Montenegro. Ela fala o seguinte: Fábio, acompanha a maratona e obrigada pelos esclarecimentos. A questão é sobre divórcio. Tem o divórcio averbado na certidão de nascimento? Mesmo assim, é necessária a certidão de casamento com averbação? No caso da Rosinha, ela fez a pergunta, mas usando o óbito. Olha, mas eu tenho já no nascimento ou no casamento uma averbação do óbito. Mesmo assim, é necessário apresentar o documento? Sim. Para todos vocês que têm esta dúvida específica, se eu já tenho uma informação num determinado documento de uma outra situação, então, por exemplo, você pegou o nascimento, sei lá, do seu avô e consta a averbação, se casou na data tal com fulana de tal. Então, entenderam que a dúvida é essa? Se já consta essa informação do casamento no nascimento, eu ainda preciso da certidão de casamento? Sim! A resposta é sim, você precisa. Por quê? Vou tentar explicar sem ser muito técnico. O que os oficiais de status civil me ensinaram? Que existe, quando você tem um documento que consta informação de um outro documento, o simples constar esta informação não substitui a obrigatoriedade da apresentação do respectivo ato. Por quê? Porque eles usam uma palavra chamada certificazione. Eles dizem o seguinte, que não é certificável. O oficial de status civil, né, ele não pode aceitar o seu documento somente com a informação. Ele precisa do ato original para então confirmar, atestar que aquela informação é verdadeira. Entenderam? Então, você não pode, o oficial de status civil de um comune italiano, ele não pode simplesmente, só porque consta essa informação numa certidão, simplesmente utilizá-la sem a apresentação do documento original, ok? Então, muito cuidado com isso. Até porque, se isso fosse possível, basicamente a gente precisaria só das certidões de nascimento. Porque a maioria das certidões já tem lá a averbação do casamento do óbito, então bastaria você apresentar só as certidões de nascimento, que não precisaria necessariamente apresentar os outros. Infelizmente não é assim que funciona, então, senhoras e senhores, vocês vão precisar sim de todas as certidões de nascimento, casamento e óbito. E aqui eu só quero fazer uma ressalva, é sempre importante falar sobre isso, sobre o óbito, tá? O óbito ele gera muita discussão, porque muitas pessoas dizem o seguinte: quando eu falo, olha, não se esqueça de apresentar também o óbito, as pessoas normalmente falam assim para mim: Fábio, mas por que eu preciso apresentar o óbito? Sendo que lá na circular que rege o procedimento burocrático da cidadania italiana, que é a tal K28, lá não consta que é necessário o óbito. Lá diz claramente que os oficiais de status civil, né, as pessoas responsáveis pela prática de cidadania, elas precisam apresentar somente os nascimentos e os casamentos, a CNN e, junto com esses documentos, a não renúncia do italiano. Não fala de óbito. E é verdade, realmente não fala de óbito. Mas nesta mesma circular, no finalzinho dela diz o seguinte: muito bem, senhores e senhoras oficiais de status civil, esta é a lista dos documentos. Porém, caso vocês tenham dúvidas relacionadas a essa documentação, vocês
podem solicitar aos requerentes documentos adicionais para então tirar estas dúvidas. E é aqui que nasce o problema. Alguns oficiais acabam, mais uma vez eu já falei isso nessa maratona em outros vídeos, em outros episódios, então eu vou falar novamente. Isso é discricional, ou seja, infelizmente ou felizmente, dependendo do tipo de oficial que você vai pegar, não existe na prática um manual onde você tem que fazer assim, assim, assim. Existe em linhas gerais como o processo tem que ser conduzido e o que acontece? Cada funcionário público acaba lidando com as coisas de uma forma diferente uns dos outros. Por quê? Porque tudo depende da experiência pregressa que ele tem. Já falei isso em outros episódios, não vou repetir aqui porque senão fica redundante. Se você não viu os outros episódios e nem ouviu os outros episódios, eu recomendo que você os ouça, ok? Então esta era a pergunta da Neuza e a pergunta também da Rosinha. Uma outra dúvida que eu quero tirar hoje também é da Tati. A Tati fala o seguinte, Tati Aquino. Fábio, gostaria de saber como enviar a carta ao Comune pedindo para apostilar a certidão. O Comune não permite o acesso ao site, então é impossível me comunicar. Já falei sobre apostilamento num outro episódio, Tati. Dá uma olhada como funciona. Só dando uma informaçãozinha aqui adicional, a Tati, infelizmente, todos que estão fora da Itália ou fora da Europa não têm conseguido entrar no site da prefeitura para poder verificar as informações do apostilamento. Como que você contorna isso? Se você utiliza o Google Chrome, você tem que baixar uma extensãozinha chamada Hola VPN, H-O-L-A, de Hola em espanhol, VPN, tá? E aí, quando você instala essa extensão, basicamente o que ela faz? Você pode configurar o país que você está naquele momento. Então, é como se você burlasse o IP do seu computador, tá? Eu sei que aqui é uma parte um pouco mais técnica, mas deixa eu te explicar de forma didática. Você instala esse programinha, não é nem um programinha, tá? É só uma extensão, tem que ser no Google Chrome, eu não sei se no Firefox, no Safari e outros existe esta mesma extensão, mas se você não sabe instalar uma extensão, procura no Google, instalar extensão Google Chrome, e aí vai lá, você vai encontrar vários manuais. E aí você instala esse Hola VPN e lá você coloca país, Itália, ponto. Normalmente você tem que reiniciar o seu navegador, fecha o Chrome, abre de novo, e aí você coloca prefeitura.it e você vai perceber que como um passe de mágica vai abrir os sites, porque aí eles vão entender que você está no computador na Itália, tá bom? Lembrando só que assim que você terminar de verificar as informações que você precisa no site da prefeitura, você volta lá no VPN, coloca novamente, desativa ou coloca Brasil novamente, porque senão você vai estar sempre utilizando como se você estivesse na Itália. Simples assim, tá, Tati? Aí você resolve o problema, tá bom? Bom, essas eram as dúvidas que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E amanhã tem mais aqui na nossa maratona de vídeos e também na nossa maratona de episódios do nosso podcast, o Saga News. Um grande abraço a todos, a gente se vê amanhã. Arrivederci!